dia a todos que nos acompanham em mais uma jornada eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, o segundo melhor tribunal do país, um tribunal diamante de qualidade reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu dou minha boa tarde aos ilustres membros que estão presentes, aqueles que nos acompanham, que estão hoje de forma virtual, justificadamente. Cumprimento também a nossa procuradora regional eleitoral, a doutora Sara, saiu bem, nós editamos, a nossa abertura, para que você, internauta, nos acompanhe e conheça o nosso trabalho e conheça cada um de nós. Temos hoje também aqui presente o doutor Juscelio, que trará processos em mesa retirados de ontem, naquele compromisso que o doutor Juscelio tem de julgar com celeridade todos esses processos. Então, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se em casa no Tribunal da Cidadania, no Tribunal da Democracia. Havendo quórum, eu declaro aberta esta sessão judiciária e não havendo óbices, submetendo, aliás, a ata da sessão de ontem aos ilustres pares, se não houver óbice, eu declaro a ata aprovada. Ata aprovada. Então, vamos aos julgamentos. Vamos para dar prioridade aos processos do doutor Juscelio, Ele pediu por último, então, ao tempo que a Secretaria se organiza. Perfeito. Então, vamos chamar em julgamento o item 1 da pauta, é a prestação de contas anual 0600-104 de 2023, origem Macapá, relatora juíza Paola Santos. O interessado é o Partido dos Trabalhadores e Arisson Alain de Souza da Silva e José Luiz Nogueira de Souza. Comporão a turma julgadora juntamente com a juíza Paola, os juízes Rivaldo Valente, Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Normand de Souza e João Lages. Ilustre relatora, boa tarde. Vossa Excelência está com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional eleitoral, a todos que nos acompanham pela rede do YouTube. Fui dos autos de prestação de contas anual do Partido dos Trabalhadores relativo ao exercício financeiro de 2022. Após a regular instrução do órgão técnico na CEP, este emitiu parecer pela aprovação das contas. O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas e determinação de devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 104.400, em razão do não pagamento de despesas referente a exercícios financeiros estranhos ao exercício da qual a prestação de contas se vincula. Em razão da indicação no parecer ministerial de falhas acerca das quais o partido não havia se manifestado, foi concedida a oportunidade de manifestação. A agremiação, em nota explicativa, esclareceu que o partido estava impossibilitado de receber repasses do fundo partidário do Diretório Nacional em virtude de decisões judiciais em prestações de contas de exercício de 2014 a 2017, razão pela qual, no exercício financeiro em análise, após o período de cumprimento das sanções, os débitos foram adimplidos. É o relatório. Relatório, concedo a palavra ao Ministério Público Eleitoral, doutora. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos julgadores, o MPE apenas reitera os termos do parecer. Reiterado, relatora. Obrigada, presidente. Conforme relatado, cuido dos autos de prestação de contas do PT no exercício financeiro de 2022. Embora o parecer ele tenha atestado a regularidade de toda a documentação acostada, o órgão ministerial ele entendeu que o adimplemento de dívidas de exercícios financeiros anteriores seriam irregulares e eivados de gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das contas. Adianto que me filiou ao posicionamento do NACEP. Isso porque a agremiação ela movimentou um total de R$ 430.373,47, dos quais R$ 104.400 foram utilizados para cumprir obrigações firmadas durante o período no qual o repasse de recursos do fundo partidário ele estava suspenso por força de decisão judicial. Então, nesse sentido, observa-se que a excepcionalidade da circunstância ela justifica o pagamento dos débitos anteriormente adquiridos durante o exercício financeiro de 2022. Não obstante, contanto o montante considerado irregular na ótica do Ministério Público Eleitoral ele seja robusto, o percentual das falhas não é o único critério para a aferição da regularidade das contas, somando-se a ele a transparência, a lisura e o comprometimento do partido em cumprir a obrigação constitucional de prestar contas de maneira efetiva, de modo que a gravidade da irregularidade serve como unidade de medida para balizar a conclusão do ajuste contábil.
O acórdão, inclusive, aqui de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, publicado em 2022. Demais disso, como oportunamente consignado no parecer conclusivo, todos os documentos e notas fiscais apresentados, eles foram suficientes para comprovar a movimentação financeira, o destino dos recursos públicos recebidos e permitir a fiscalização dos gastos realizados pela agremiação, razão pela qual, de maneira excepcional, entendo que a falha deve ser relativizada e enseja tão somente anotações de ressalvas. Ante o exposto, voto pela aprovação com ressalva das contas do Partido dos Trabalhadores relativas ao exercício financeiro 2022. É como voto. Vota juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, nesse processo, eu vou me declarar impedido de atuar. Eu já tinha manifestado em julgamentos anteriores, peço vênia para não ter manifestado inicialmente, mas estou impedido de atuar nele. Então, impedido o juiz Rivaldo, com vota juiz Anselmo. Senhor presidente, eu só gostaria de um esclarecimento a respeito da forma que foi feito esse pagamento, porque o que está me parecendo no primeiro momento é que se utilizou verbos do Fundo de Financiamento de Campanhas para o pagamento de débitos relativos a contas do exercício de 2014 e 2017. Ou seja, parece que não tem nada a ver essas dívidas anteriores com o Fundo de Financiamento de Campanhas Eleitorais. Parece que é um desvirtuamento completo aí da destinação do fundo. E sendo dessa forma, eu gostaria de ter esclarecimentos da eminente relatora, se foi isso mesmo, porque se for verdadeiramente isso, o Ministério Público Eleitoral está coberto de razão, tá? Porque não tem sentido pagamento de despesas referentes a exercícios financeiros estranhos ao exercício financeiro ao qual a gente está fazendo a prestação de contas do fundo de financiamento de campanhas eleitorais. Eu gostaria só desse esclarecimento da eminente relatora. Pode esclarecer, doutora? Sim, a justificativa é justamente porque estava subjúdice, esses pagamentos eles estavam suspensos por causa de ações judiciais. Então, o cumprimento dessas dívidas, dessas obrigações, foram feitas no ano eleitoral de 2022. Com o Fundo de Financiamento de Campanha Eleitoral de 2022? Sim. Ok. Não, com esse esclarecimento, senhor presidente, eu vou acompanhar o parecer do Ministério Público pela desaprovação das contas, porque não tem sentido utilizar-se do Fundo de Financiamento de Campanhas Eleitorais para pagar contas retroativas do partido. Parece que há uma impropriedade completa em relação a isso, enfim, em relação à destinação do fundo. Não é para pagar dívidas anteriores do partido. Embora possa ter havido algum bloqueio judicial, alguma decisão judicial, mas desvirtua completamente o fim último, né, do Fundo de Financiamento de Campanhas Eleitorais. Então, eu vou votar pela desaprovação das contas. Só fazendo uma correção aqui, a informação que eu tenho é que esse recurso ele foi utilizado do fundo partidário. Tá? Então, nesse caso aqui, não foi do FEFEC. Sim, não foi do FEFEC. Então, entendi. O fundo partidário é aquela verba que vem para mensalmente o partido gerir as suas obrigações, né? Entendi. Não, é porque, num primeiro momento, me pareceu que fosse do fundo partidário, sendo do fundo de financiamento, aliás. Sendo do fundo partidário, eu não tenho nenhuma posição, não. Está sendo aprovado com ressalvas, eu vou acompanhar a relatora. Muito boa a intervenção de Vossa Excelência, doutor Anselmo. Como vota o juiz Paulo Madeira? Senhor presidente, eu também vou acompanhar a relatora com essa explicação, não é? Porque, de fato, como ficou subjúdice, depois foi utilizado o fundo partidário e não o fundo especial de financiamento, eu acho que realmente a relatora está com a inteira razão. É aprovação com ressalva, eu acompanho integralmente. Perfeito. O juiz Normando de Souza? Eu também acompanho, excelência. Eu penso que o principal é dizer, o dinheiro foi gasto ilegalmente em alguma coisa que não se pode pagar? Não foi. Então, só a ressalva. Perfeito. Eu também, apenas para em prestígio, né, aquilo que o ministro Luiz Barroso pediu a todos nós, juízes,
na condução do nosso trabalho é falar numa linguagem que a população entenda. E nós temos alguns internautas nos acompanhando, e foi muito boa a intervenção do juiz Anselmo, porque, vejam, uma coisa é o fundo de financiamento de campanha, que é um dinheiro que vem para os partidos investir na campanha eleitoral, e a outra coisa é o fundo partidário, ou seja, vem para os partidos gerirem os seus compromissos. Então, como bem esclarecido aqui pela doutora Paola, né, quando o doutor Anselmo indagou, o que se discute aqui é o dinheiro que veio para o partido gerir as suas obrigações, e por conta disso, realmente, essa irregularidade não é insanável, né? Ela é uma irregularidade, mas que pode ser sanada, e por isso votou pela aprovação com ressalvas. Eu também acompanho este raciocínio e anuncio o resultado. O TRE da Amapá, unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do PT relativo ao exercício financeiro de 2020, nos termos dos votos da juíza, termo do voto proferido pela juíza relatora. Em julgamento, item 2 da pauta é o embargo de declaração na prestação de contas 060-1372 de 2022, origem Macapá, relator juiz Paulo Madeira, o embargante é Giovanni Fernandes Lobato, o embargado é o Ministério Público Eleitoral. Ilustre comporá a turma com o relator, os juízes Paola Santos, Rivaldo Valente, Anselmo Gonçalves e João Lages. Ilustre relator, com a palavra. Presidente, eminentes pares, senhora Procuradora Regional Eleitoral, senhores serventuários, advogados que nos acompanham e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Presidente, aqui o embargante, Giovanni, ele alega que houve uma omissão na decisão proferida pelo TRE que desaprovou as contas de campanha para deputado nas eleições de 2022, deputado estadual. Inicialmente, ele afirma que houve a apresentação de 2 pareceres pelo Ministério Público Eleitoral, e ele afirma que ele teve acesso a somente um desses pareceres, e que, portanto, isso já seria um vício insanável, que teria causado prejuízo, porque ele não pôde se manifestar sobre o segundo parecer, que não foi aberta a vista para ele se manifestar, e ele alega em preliminar isso. Além disso, dessa afirmação, ele disse que houve um equívoco na análise sobre a prestação de contas relacionado com a contadoria. E o Ministério Público apresentou o parecer, onde alega preliminarmente que os embargos não devem ser conhecidos, né? Foi uma manifestação do Ministério Público. E aí ele alega ainda uma premissa equivocada do Ministério Público relacionado com a contratação dos serviços de contabilidade, sendo que ficou devidamente demonstrado, enfim. O Ministério Público, com vista, ele opinou no sentido contrário. Primeiramente, arguiu uma preliminar de que nem deveria ser conhecidos os embargos, não deveriam ser conhecidos, e no mérito, pela rejeição dos embargos. Esse, em síntese, é o relatório. Vossa Excelência pode prosseguir, doutor Paulo. Isso, como não tem sustentação, né, então eu já vou aqui para o voto. Já antecipo que eu conheço, né, dos embargos. Se não houver quem que pense de forma contrária, eu já passo para o mérito. Não havendo, presidente, eu entendi que não há, então vamos para cá. Primeiramente, a gente está afastando a tese do Ministério Público com relação à argumentação de que não deveria sequer ser conhecido, porque nós já dissemos isso várias vezes aqui na sessão, né? E o embargante trouxer algum argumento que, pelo menos em tese, se enquadre em alguma das hipóteses do artigo 1022 do Código de Processo Civil, é possível apreciar. Também nós temos o argumento de que a gente deve primar pelo mérito, pela análise do mérito. É a primazia do mérito, então, eu supero isso e vamos entrar direto aqui no assunto, que é o assunto meritório. No caso aqui presente, presidente, na verdade, o voto está todo escrito, mas o que o embargante quer, ele quer mudar a decisão com base no argumento que é falho. Ele disse que o Ministério Público apresentou 2 pareceres e que ele não teve acesso ao segundo parecer. Na verdade, não foram 2 pareceres. O Ministério Público apenas ratificou o parecer que já estava anexado no processo, porque o que o NACEP propôs foi a aprovação,
Quando o Ministério Público analisou, fez análise de toda a documentação, identificou que o serviço de contadoria tinha sido pago através do trabalho do escritório de advocacia, que era uma impropriedade, uma irregularidade, foi que o Ministério Público opinou pela desaprovação, né? Então, foi ao NACEP e depois retornou ao Ministério Público, que apenas ratificou. O voto está todo escrito, não há qualquer omissão, portanto, nem falha, nem irregularidade, porque não foi mais de um parecer, foi apenas um, ratificando todos os atos. A parte que ora embarga, ela teve ampla oportunidade de defesa, de se contrapor aos argumentos do Ministério Público, que são os mesmos argumentos de sempre, né? As falhas que foram apontadas não foram superadas, não cabe falar aqui em concessão de efeitos infringentes, porque, de fato, o serviço de contadoria ele não foi processado da forma como deveria, conforme as declarações documentais que o NACEP identificou. Em síntese, senhor presidente, não havendo qualquer razão para se falar em uma das situações do artigo 1022 do Código de Processo Civil, eu estou votando no sentido de rejeitar os embargos. Esse é o meu voto. Isa Paola Santos. Acompanho o relator, presidente. Luiz Rivaldo Valente. Acompanho o relator, senhor presidente. Luiz Anselmo Gonçalves. Com o relator. Eu também acompanho e anuncio o resultado. TRE da Amapá, unanimidade, conheceu e rejeitou o recurso nos termos do voto do relator. O item 3, a suspensão de órgão partidário 06.054/2023, está sendo retirado de pauta a pedido do relator. É isso mesmo, doutor Paulo? Sim, presidente. Eu queria anunciar, não é, na própria sessão, porque o advogado que patrocina o interesse do partido, ele fez uma petição muito bem elaborada, apontando situações que, em tese, podem mesmo gerar nulidade, com relação a algumas cientificações que ele disse que não ter tido, não ter acessado, né? E que, como ele estava cadastrado no sistema, e como eu fiz uma análise preliminar e vi que, pelo menos em tese, é possível que isso gere nulidade, por uma questão de cautela, eu preferi retirar e oportunizar o advogado para que fale, para que se manifeste sobre esses pontos que ele argumentou, né? E aí, no segundo momento, após a fala dele, a gente pauta o processo na primeira sessão disponível. Perfeito. Pedi para retirar. Perfeito. Então, está retirado de pauta, por essas razões. Nós julgaremos, então, agora os processos trazidos em mesa pelo doutor Juscelio. Doutor Anselmo, se Vossa Excelência quiser ficar conosco, seja muito bem-vindo, mas, na realidade, Vossa Excelência não comparticipa desses próximos julgamentos. Tá certo. Eu, então, vou pedir licença a todos e desejando um bom trabalho. Tá bom. Até amanhã, então, se Deus quiser. Até amanhã. Então, vamos lá, em mesa, o item 4 da pauta é o embargo de declaração na prestação de contas 060-1572 de 2022, origem Macapá, relator juiz Paulo Madeira, embargante é o Ministério Público Eleitoral, embargada é Lúcia Costa da Silva, processo que foi retirado ontem com vista pelo juiz Juscelio e trazido hoje em mesa a julgamento. Doutor Juscelio, Vossa Excelência está com a palavra. Muito obrigado, presidente. Boa tarde a todos os colegas. Excelentíssimos juízes e membros, o parquê embarga pela existência das seguintes omissões no Acórdão 8008 de 2023. Omissão número 1, apresentou manifestação no ID 5075289, aonde pediu a desaprovação das contas por inobservância de princípios constitucionais, citando 2 precedentes do TSE nesse sentido, sendo que o acórdão teria ser omitido em enfrentar a tese que, por si só, seria suficiente para desaprovação, nos termos do artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6 do CPC. Item 2, irregularidade das despesas com pessoal, serviços advocatícios e contábeis. E item 3, ausência de prestação de contas parcial. Com a devida vênia ao relator e demais juízes que já votaram, verifico que o acórdão, de fato, foi omisso a não enfrentar expressamente os precedentes citados pelo Ministério Público Eleitoral em sua manifestação, que precedeu ao acórdão, em afronta ao disposto literalmente no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6 do CPC, que assim dispõe. A norma nos informa que não
não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Como se trata de precedentes do TSE que, em tese, por si só seriam suficientes pela desaprovação das contas, entendo, então, configurada a omissão. Como dito, os precedentes foram aduzidos nos autos no parecer 50.75289, sendo que o acórdão nada disso a respeito, o que, inegavelmente, configura omissão. Apesar de pensar de forma contrária com a devida vênia, é negar a prestação jurisdicional. Por tal motivo, faz necessária suprir a omissão. O fato de o voto condutor não afastar expressamente a aplicação dos princípios levantados não constitui enfrentamento direto da tese, mas sim evidente omissão do julgado. Isso porque o Ministério Público Eleitoral apresentou expressamente nos autos pedido e fundamento de pedir consistente na aplicação dos princípios da transparência, publicidade, razoabilidade e economicidade. Em parecer conclusivo, o MPE levanta a tese e indica os seguintes precedentes do TSE. Precedente 1 é o recurso especial eleitoral 0601, 163/94, relator ministro Sérgio Banhos. E o precedente 2 é a prestação de contas 0601, 76.640, relator ministro Mauro Campbell. Para sanar o vício, passo a enfrentar a questão. O precedente no recurso especial eleitoral 0601, 16394, não se amolda ao caso em concreto, vez que no caso paradigma houve contratação por valor expressivo e exíguo período de tempo, o que não é o caso dos autos. Ou seja, naquele precedente do TSE, houve a contratação por poucos dias que antecediam a realização do pleito e num valor muito alto, o que não é o caso dos autos, onde a contratação foi praticamente todo o período da campanha. Já o precedente na prestação de contas 0601, 76.640, o TSE tratou de contas partidárias e não conta de campanha, não sendo aplicável ao caso por esse motivo. Por tais motivos, os precedentes persuasivos do TSE não são suficientes para alterar o julgado. A segunda omissão que identifico no acórdão é referente à ausência de prestação de contas parciais e ausência de justificativa plausível para o fato. Verifica-se no parecer na CEP 507.0543, que consta expressamente a indicação do núcleo pela desaprovação das contas em razão da não apresentação da prestação de contas parcial. O mesmo já havia sido identificado também no parecer preliminar do NACEP, o de número 50.39085, que colacionei no voto para Vossas Excelências. Sobre o tema, a embargada limitou a afirmar na petição 50.45.219 que trata-se de erro meramente formal, o qual não prejudica a aprovação das contas. Como dito, tal fato sequer foi tangenciado no voto condutor do acórdão embargado, o que configura inegável omissão. Repito que até mesmo no voto dos embargos, o eminente relator voltou a se omitir quanto ao tema, reincidindo na omissão. Dessa forma, passo a sanar o vício. De fato, a embargada não apresentou prestação de contas parcial, sendo que também não justificou a falha grave, mas apenas se contentou em dizer que é erro meramente formal. Ocorre que o TSE, no julgamento do recurso especial eleitoral 0601-20.125, de relatoria do ministro Og Fernandes, passou a adotar a seguinte tese: este Tribunal Superior ressalvou para as eleições futuras e não será mais acolhida a mera alegação de que os dados não informados na prestação de contas parcial foram contemplados na prestação de contas final, sendo exigível a demonstração de motivo idôneo para tal omissão, devido à necessidade e à importância de ser exercida a fiscalização das contas durante a campanha eleitoral, sob pena de ensejar a sua rejeição. O TSE fez esse julgamento prospectivo, não aplicando a tese para as eleições de 2020, sendo que essa tese, então, passou a vigorar para as eleições de 2022, que é as contas objeto de análise. Dessa forma, diante da ausência de qualquer justificativa, a falha é grave e suficiente para a desaprovação das contas. Quanto às alegações de omissão sobre irregularidade nas despesas com pessoal, serviços advocatícios e contábeis, as matérias foram expressamente enfrentadas no acórdão,
sendo que o embargo, neste ponto, é mero inconformismo com a conclusão do julgado, devendo ser impugnado pelo meio adequado. Dessa forma, com a devida vênia, voto para acolher parcialmente os embargos de declaração do Ministério Público Eleitoral, conferindo efeitos infringentes para desaprovar as contas da candidata Lúcia Costa da Silva ao cargo de deputada federal. Voto, presidente. Perfeito, senhor Juscelio. Obrigado por trazer tão rápido o julgamento desse processo. Anuncio o resultado. O TRE do Amapá, à unanimidade, conheceu dos embargos de declaração e, no mérito, por maioria, rejeitou o recurso, vencido o juiz Juscelio Neto. Vamos anunciar julgamento em bloco dos processos 5, 6, 7 e 8 da pauta, trazidos em mesa. O embargo de declaração, embargos, todos eles embargos de declaração em prestações de contas eleitorais. O número 060 1354, 0600 984, 0600 901 e 0600 982, todos eles de 2022, todos eles de relatoria do juiz Normandes Souza, em cujo processo era julgado ontem e o doutor Juscelio pediu vista e está com a palavra. Obrigado, presidente. Esses processos são de relatoria do colega Normandes e, na data de ontem, ele anunciou que julgaria em bloco, porque, de fato, a causa de pedir é muito semelhante entre elas e diferencia apenas em relação a algumas irregularidades pontuais. O fundamento do meu voto, divergente, inclusive, em todos eles, é exatamente em relação a não enfrentamento expresso desses dois precedentes que eu anunciei anteriormente do TSE, que é o precedente sobre a aplicação dos princípios da transparência, razoabilidade e economicidade. No primeiro precedente, quando houve a contratação por prazo exíguo e valor vultuoso, o que também não se amolda a nenhum dos casos que foram analisados. E o segundo precedente é em relação a contas partidárias, que também não guarda similitude fática com as contas que estão sendo prestadas. E por esse motivo acolho os embargos, tão somente para fazer esse esclarecimento. Quanto às demais irregularidades, voto todos no sentido de acompanhar o relator, no sentido de que as irregularidades, a irresignação expressa por meio dos embargos, configura inconformismo que deve ser atacado pelo meio adequado. Por isso, no meu voto, dou parcial provimento apenas para efeitos integrativos, aclarando os votos. Eu entendi. Eu acho que nós podemos dizer que foi conhecido e rejeitado nos termos dos votos proferidos, né? A TRE do Amapá, por unanimidade, conheceu dos embargos e, no mérito, rejeitou o recurso nos termos dos votos proferidos, né? Já que estamos apenas dando caráter integrativo. Vamos, enfim, ao bloco de julgamentos, item 9 e 10 da pauta. São também embargos de declarações referentes ao ano de 2022. O primeiro, no processo 0600 994 de 2022, o segundo, no 060 1382 de 2022, todos de relatoria do juiz Normandes Souza, que iniciou o julgamento ontem e estava com vista para o juiz Juscelio, que está com a palavra. Muito obrigado, presidente. Novamente, é a mesma situação em que eu voto divergente, tão somente para aclarar o julgado em relação e enfrentar expressamente a tese em relação a esses dois precedentes do TSE, cumprindo ali o que determina o 489 do CPC, e quanto os demais vícios apresentados são mero inconformismo, que devem ser atacados pelo meio adequado. Por isso, é o meu voto idêntico nesses dois outros processos, presidente. Perfeito, compreendi, o resultado é o mesmo. O TRE da Amapá, unanimidade, conheceu dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitou nos termos dos votos proferidos. Ilustres pares, não sei se tem mais algum processo em mesa, mas creio que não. Resta-me, antes de declarar encerrada a sessão, dizer aos ilustres colegas que nós mandamos confeccionar esta caneca, que eu peço que distribua aos ilustres pares, que representa um pouquinho do nosso esforço
para cumprir as metas do CNJ e colocar este tribunal como a segunda melhor justiça do Brasil. Tá? Então, é uma ação que atende os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ODS 13, né, que trata exatamente da ação contra a mudança global do clima, né, medidas urgentes a serem tomadas para combater a mudança climática e seus impactos, a partir do momento em que, a partir dele, nós podemos gozar de um bom café, um bom chá e dispensar aqueles copos descartáveis, né, que podem degradar o meio ambiente. Mas é feito com muito carinho, pessoal, porque esse diamante, ele é nosso. Nós fomos todos nós, né, e o doutor Juscelio hoje é uma prova disso. Compromissado com as nossas metas do ano que vem, levou processo, foram 7 processos, em vista ontem e já devolve hoje. Está de parabéns, doutor Juscelio. É por isto que essa justiça, ela é realmente uma justiça com reconhecimento nacional, tá bom? Então, espero que seja muito útil e guardar com muito carinho isso para nós, tá bom? Os que estão virtualmente, Orlando, Rivaldo e o próprio Anselmo, está reservado aqui, tá? Fiquem tranquilos. Vocês receberão, tá bom? Apesar do Botafogo estar bem, o Vasco também está legal, né? Mas... Acho de que jeito aqui. Senhores, então, muito obrigado pela... Valeu, presidente. Valeu, presidente. Obrigado. Tchau, tchau. Então, amanhã temos sessão. Lembro a todos, amanhã temos sessão. Declaro encerrada. Tenham todos um bom resto de dia e até amanhã, se Deus quiser.